Bora ver esse vídeo do Daishikawa, que é o programa infantil que escondia um culto na floresta. Bora ver? Bom, gente, White Stag Education. eu não tenho costume de vir aqui no começo do vídeo, dar avisos, mas hoje a parada é bem importante. Pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe? Esse vídeo é de um ano atrás, né? Que o gatinho dele tava com pif, né? Eu acho que ele conseguiu pagar as coisas do gatinho dele, então deu bom, pelo menos. Que meu gatinho Todd tá passando por Que problemas Zedinho o quê, bem cara? É sérios. o Ele Daishikawa, contraiu uma doença o rara Isatanji. chamada PIF, que por sorte a gente descobriu cedo que ele tava doente, Conseguiu, pois né? senão Pô, pior que ele ia essa deixar a gente doença é uma pouquíssimo tempo. desgraça Pra vocês mesmo, terem ideia, a doença é tão forte que não deixou apenas ele debilitado, já tava mudando a cor dos olhos dele. De azul tava ficando verde e, sei lá, isso é muito bizarro. Essa doença tem paia. tratamento, mas o valor dele é altíssimo e sozinho eu não vou conseguir bancar ele. Então eu preciso da Tá indo pro ajuda de YouTube, tá vocês indo pro pra YouTube, salvar dá um oi ser pro que fez YouTube. a minha vida tão feliz e eu sinceramente não consigo viver sem. O link da vaquinha tá aí embaixo pra todo mundo que quiser ajudar e também quiser compartilhar. Qualquer valor é bem-vindo e eu serei eternamente grato pela ajuda de acho vocês. que tem Então eu em peço por setembro, favor mas que espero ajudem que a seja salvar o pouca, né? Todinho. Enfim, obrigado por me ouvir e vamos pro vídeo. Ai Bora, ai, Daish. como eu tava com Dá oi pro saudade YouTube, de chat. procurar shows antigos que por algum motivo se perderam para sempre. White Stag Education, um antigo conjunto de fitas educacionais com uma grande variedade de atrações. Tudo normal até aí, só que o buraco é bem mais embaixo. Nessas fitas existiam alertas de segurança avisando sobre os perigos de andar nas florestas, por conta de desaparecimentos e pessoas estranhas sendo avistadas. Mas só isso não foi o Stephanie. suficiente. Um protocolo e um programa infantil foram criados para incentivar as pessoas a não se aventurarem naquelas bandas sozinhas. Credo, mano, que Pelo menos bagulho todos feio, deveriam saber a forma de sobreviver lá dentro, tendo em vista que era impossível parar tudo de ruim que acontecia. Que isso? Seja lá o que se escondia floresta dentro, essa é a história de White Stag Education. Eu quero lembrar que tudo que eu tô falando aqui no vídeo é fictício e qualquer semelhança com a vida real é apenas uma coincidência. Tá bom, tá bom. O primeiro vídeo fala sobre dicas para ter uma caminhada segura na bela floresta de pinheiros de Nova Jersey. E detalhe, tem comentários nesse vídeo comemorando que finalmente tem um analog horror se passando em Nova Jersey. Essa galera é meio esquecida pelo visto. Caminhar na floresta pode ser uma experiência incrível, mas isso não impede que existam perigos no local. E pra gente que vive no Brasil, isso é ensinado desde criança. Quem vai pra mata sempre leva um facão. Só que nos Estados Unidos isso não deve ser tão comum, mesmo todo mundo tendo uma 12 em casa. Então essa fita ensina sobre o método SAFE, que no caso é uma sigla. A letra S significa Stick on the Trail, fique na trilha. E aqui nos é ensinado que as árvores da floresta são marcadas, e também explicam o significado de cada marcação. Um retângulo significa continue em linha reta. Dois retângulos formando uma diagonal esquerda significa vire à esquerda. E eu me pergunto se não era melhor desenhar a desgraça de uma seta. Da mesma forma que dois retângulos fazendo uma diagonal direita significa vire à direita. E eu ainda me pergunto o porquê de não fazer uma seta. O vídeo explica que essa verdadeira frescura de marcar as árvores, na verdade, Será que vai ter um analog horror no Brasil? Isso que eu ia falar. Sei lá, tá ligado? Um analog horror em Itajubá, sei lá, não sei, sabe, em algum outro lugar assim mais remoto. Ia ser legal, mano, ia ser legal. Já tem? TV Senado, nossa, vá bosta. Porto Velho, Rondônia, Osasco. Ia ser da hora, mano, ia ser da hora. Tava de um mandato federal, família. Esse mandato obrigava as árvores a serem marcadas desde os anos 1960. Trilhas que não possuem marcações ou que possuem marcações suspeitas não devem ser seguidas de forma alguma. Você vai acabar nunca... Mas essas marcações aí é muito fácil de você fakear, não é? Você pode simplesmente apagar isso daí, sei lá, cortando a árvore. Não sei. Ou cortando essa parte da árvore.
Mas voltando. Letra A. Vamos começar. Esse tópico Ou fala sobre os colocando em equipamentos que qualquer você árvore deve levar aleatória. pra caminhada. E de fato é uma lista bem competente. Nela eles colocaram até uma faquinha. E como eu disse antes, é útil em todos os casos. Não tem nada demais aqui, então eu acho melhor pular pro próximo tópico, o que é a fazer letra certo pra F. levar numa Tenha medo da floresta. Ou do armadilha, matagal, verdade. principalmente se o seu nome for Dalva. Esse tópico é bem esquisito, levando em consideração os outros dois que eram bem normais. Aqui é explicado que o tal povo mascarado vive na floresta de pinheiros há centenas de anos. E também que uma entidade cebosa carrega um domínio surreal sobre as florestas. As oferendas do povo mascarado aumentam a força dessa entidade. Se você escutar assobios na floresta, significa que você entrou em uma trilha falsa e caiu na arapuca dessa galera. Os assobios são eles se comunicando, avisando que tem uma presa no local. E se esse for o caso, só resta a letra E. Evacuar, fugir do local. Evacuar é cagar? Imagina, chat. A única salvação é cagar. Você para no meio da trilha pra cagar. Muito zica. Eu ia fazer a piada. Ai, que isso? Esse vídeo tem um clima bem religioso, como vocês já devem ter percebido, e não é pra menos. Se trata de um especial de Natal feito pela igreja na região dos Pinheiros, o que me deixou mega na dúvida se era uma daquelas igrejas antigas que ficavam no meio da mata. Se foi isso, o clima acabou de pesar 20 vezes mais. Quem vai apresentar o sermão é o nosso pastor Jorge Roberto, e quem grava tudo são duas pessoas, Dan Sive e Luke Bale. Também aparecem mais nomes nos agradecimentos especiais, mas eu não sei se esses nomes vão voltar futuramente. A missa começa normalmente, o pastor fala versículos de João na maior tranquilidade e tá tudo suave até aí. Se você quiser, você pode até chamar a sua avó pra assistir com você, que ela vai ficar orgulhosa do netinho crente. O negócio fica tenso mesmo quando o pastor cita Enoque. Bom, eu não sou o cara mais religioso do mundo, longe disso. Depois do catecismo, o resto foi história. Porém, eu tive curiosidade de ir nos comentários e ver o que a galera teorizava desse trecho. Dando uma vasculhada, eu li que citar Enoque em um sermão era algo bem comum. E indo fazer uma pesquisa mais aprofundada, é dito que além dele ser citado poucas vezes na Bíblia, as palavras dele eram bem apocalípticas. No contexto que nós estamos, isso não faz o menor sentido. É uma missa de Natal. Por que o padre iria citar Enoque em uma época de paz e alegria? Se não ficou claro quão pesado foram as palavras, presta atenção no que o pastor fala nesse trecho do vídeo. Lá também vejo 7 estrelas no céu ligadas juntas, como grandes montanhas e como um fogo ardente. Por qual tipo de crime eles foram presos e por que foram removidos para este lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo e que me conduziu, respondeu: Enoque, por tanto pedes? Por que raciocinar consigo mesmo e indagar ansiosamente? Esses são aqueles das estrelas que transgrediram o mandamento do Deus Altíssimo e estão aqui presos até que o número infinito de dias de seu crime seja completado. E fecha parênteses. Qual Quando Deus te leva pro céu sem escala. Ah, é isso, Stefano? Seria esse? Algo tão horrível que passa por cima dos mandamentos de Deus e por conta disso recebe a punição. É quando você... Como que é o nome? Quando você faz alguma coisa... Profanar? Quando você profana alguma das maiores regras, assim... É tipo isso? São eterna. Enfim, o vídeo continua e nos mostra uma gravação de 2 homens conversando. Não temos a imagem porque a câmera tá com um erro na lente. Iniciar ela resolveria o problema, mas pelo visto os dois estavam em uma situação em que nada mais importava. Os homens que estavam gravando eram Dan Sive e Luke Bale, os mesmos que gravaram o sermão do padre. The basement door is over there. I hate you so much. Be quiet. Esses dois acabaram encontrando um porão bizarro que estava na floresta de Pinheiros. Ah, entendi, Stefano. Entre aspas, você vira uma estrela. Holy shit! Be quiet. This will only take a second. Aqui, quem assumiu uma postura mais calma na situação é o Dan. Parecia que ele estava certo do que ia fazer, enquanto o Luke parecia estar com muito medo. Be quiet. Shit! Fuck! Jesus Christ! Mano, que é isso? Ô, cadê o Victor? O Victor não tá assistindo isso daqui? Alguém chama o Victor.
Vitor gosta de vender. Holy shit! Que isso? Logo aqui no segundo episódio, as peças se encaixam cada vez mais. O padre cita pessoas que foram enviadas por Deus para essa região por terem cometido um crime muito horrível. Praticamente quebraram um mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Adorar outros deuses é considerado um pecado muito grave na Bíblia. E é basicamente isso que o povo mascarado faz aqui. A fita usa o sermão do padre como artifício para nos contar de forma bem escondida o que realmente levou esse povo a ir viver na mata. Eles praticamente levaram um ban diretamente do ADM do server e agora estão fazendo coisas. Na minha opinião sincera, as palavras do padre são mais uma referência subliminar e não de fato a história. Eu não acho que tenha acontecido algo místico aqui, de que eles estão presos pra sempre ali dentro da floresta e que eles não conseguem ir embora. De fato, realmente existe uma criatura que é adorada pelos mascarados, então eu vejo eles mais como uma tribo que tem o seu deus estabelecido e seguem essa tradição de sacrifícios que vai passando de geração em geração. O governo sabe muito bem da existência dessa galera e por isso demarcaram a região inteira com essas marcações nas árvores. Só que né, eles ainda tem que dar aquele migué, tem que dar aquela mascarada, porque eles não querem que descubram. Mano, tem um bando de lunático. Mas por que, cara? Mas por que os caras vão lá nessa floresta, cara? É o White Stag Education. Adorando uma criatura desconhecida na floresta. Próximo vídeo. Porque é fique. Para de acabar com a minha felicidade, cara. Aqui já começamos com um aviso da saúde. É dito que o próximo vídeo informativo não foi produzido pela White Stag, eles apenas distribuíram para fins educacionais. Pelo visto, a White Stag não queria que a água batesse na bunda, eles não queriam envolvimento com o Intuitano. E o que é isso, vocês me perguntam? Presta atenção na maluquice. Por 7 anos, um laboratório muito suspeito chamado Genesis Technologies trabalhou para desenvolver uma droga que aumentava a precisão das previsões humanas. Explicação rapidinha para todo mundo entender. Você consegue prever quando alguma coisa vai acontecer. Quando uma luz vai ligar, por exemplo, tem chances de você acertar a sua previsão e a luz realmente ligar. Da mesma forma que tem chances disso não acontecer e tá tudo bem, pois afinal de contas ninguém prevê 100% das vezes. Isso seria praticamente ver o futuro. E bom, é exatamente isso. A porra desse remédio serve pra você prever as coisas mais vezes. E o vídeo ainda diz que o medicamento é de uso doméstico. Mas relaxa, família. A fita diz que foram feitos testes em ratos de laboratório. 2 grupos de 25 ratos foram organizados. Um grupo eram de ratos normais e o outro tinha injetado a trembolona de prever o futuro. O teste consistia em um labirinto com um queijinho lá no final. E no caminho do queijo existiam armadilhas, buracos tampados fariam o rato cair e falhar no teste. E meus amigos, o resultado foi humilhante. O grupo de ratos normais falhou miseravelmente em conseguir pegar o queijo e passar pelas armadilhas. Nenhum deles completou o objetivo. Enquanto isso, no grupo anabolizado, 19 ratos conseguiram passar no teste, alcançando o queijo. O grupo de ratos normais iam direto para o queijo. Eles não percebiam as armadilhas e assim eles acabavam caindo com mais facilidade. Eles pegavam um caminho mais direto, pois para os animais, quanto menos esforço, melhor. Eles não iam pensar se ali existiam armadilhas ou não, eles só queriam pegar o queijo. Já o grupo de ratos com o Intuitano tomavam esse cuidado de evitar as armadilhas e chegar no queijo mesmo que aquele fosse o caminho mais complicado. Os ratos normais seguiam seus instintos, enquanto os que tinham o Intuitano desobedeciam a ordem natural de seguir o caminho mais direto. Como a etapa 1 foi praticamente um sucesso, eles passaram a testar diretamente em seres humanos. Puta que pariu, eu tô amando isso. 2 grupos de 25 pessoas foram divididas. Um grupo de gente normal e o outro com a dose de Intuitano. O Dashiko usou o Fábio Giga. E nesse caso agora são 200 miligramas. Nos ratos a quantidade era bem menor. Agora presta bastante atenção nessa parte de como era feito o teste para você não ficar na dúvida. O teste consistia em fazer com que as pessoas adivinhassem qual luz do semáforo iria brilhar na hora. Isso com o semáforo sendo configurado para piscar aleatoriamente. Ah, doutor, eu acho que isso daqui vai piscar na cor amarela. Se a cor amarela piscar, é porque você previu o acontecimento de forma correta e passou no teste. O grupo de pessoas normais previu de forma correta 31,6% das
das vezes, enquanto o grupo com o Intuitano previu 100% das vezes. O Intuitano era um mega sucesso nos seres humanos. O pessoal poderia prever as coisas em 100% dos casos. Mas né, como todo medicamento, esse bagulho tem efeitos colaterais. A galera que usou o produto reportou que agora estavam tendo sonhos bem mais vívidos e realistas enquanto dormiam. E esses sonhos causavam tendências paranoicas e insônia. A Genesis Technologies acredita que os dois sonhos a seguir são causados pela estimulação intuitiva na mente Pera aí, eu tô entendendo porra nenhuma. Deixa eu resumir. Os sonhos a seguir podem retratar eventos... Mano, eu adoro aquela imagem do Gohan, mano, escrito, eu não tô entendendo nada dessa porra, mano. Eu adoro essa imagem. Futuros por causa do efeito do remédio. Temos aqui o sonho da Margaret Pendleton, que sonhou com um boneco de um show que nunca havia existido. Nesse show haviam 4 bonecos coloridos e um guarda de parque. Esse boneco em específico que ela desenhou se chama Rex. Margaret também diz que parecia que ela tinha visto esse show milhares de vezes, sendo que a parada nunca existiu. Se bem que isso é algo bem comum de acontecer na verdade. O que não é normal é o próximo sonho. O miserável sonhou com a porra de um cometa. Esse é o sonho de Henry Ledger, e ele descreve que viu um meteoro caindo na Terra, mais precisamente próximo à sua casa, que fica em Nova Jersey, o mesmo local onde ficam as florestas de pinheiros. E sabe o engraçado? É que isso não foi apenas um sonho. Esse cometa realmente existia. E esse entre aspas sonho, que na verdade era uma previsão muito certeira, ajudou o laboratório a descobrir um cometa pequeno que estava vindo para a Terra. E por causa dessa pequena ajuda, o cometa foi nomeado como Cometa Ledger. E como se essa previsão não bastasse, temos o sonho de Daniel Carpenter. E ele sonhou nada mais nada menos do que com os cultistas mascarados da floresta. Daniel diz que o povo mascarado estava em volta de uma cratera que emitia muito calor. E isso pode ter relação direta com o cometa caindo na Terra. O cometa caiu na floresta e o povo mascarado estava ali, olhando o que tinha acontecido. Daniel também diz que ele escutou uma melodia no seu sonho e ele escreveu essa melodia em partitura. Infelizmente, o vídeo não reproduz a melodia que ele escreveu. Eu não sei ler partitura, mas mesmo assim eu fui atrás de saber que melodia era essa. Eu procurei algum programa para ler isso, eu baixei uma extensão pro Google Docs que mostra uma partitura de violão e eu nem sabia que isso era possível, mas enfim, deu certo. Mas beleza, resumindo, foi o maior trampo porque eu tava mexendo com algo que eu não conhecia. Eu fui testando e colocando cada bolinha, ou seja lá o que foi esse negócio da partitura, até eu conseguir fazer sair alguma coisa. E esse daqui foi o resultado. Marca pra nós se ver. Isso não pode ser... Qual é, cara? Qual é, mano? Marca pra nós se ver. Isso não pode ser familiar pra vocês, da mesma forma que isso não foi familiar pra mim no começo. Eu só quero que vocês escutem isso daqui. Deixando claro, eu não sou bom com partitura e provavelmente eu montei tudo errado, mas quando eu voltei no primeiro vídeo e escutei esse assobio, não teve outra. Daniel Carpenter desenhou o assobio que a gente escuta no primeiro vídeo. Ele sonhou com isso e preveu tudo. E 3 dias depois do relato, Carpenter teve um encontro violento com 3 cultistas. Daniel era o homem que gravava na floresta e foi capturado no primeiro vídeo. Ou então, com muita sorte, ele saiu vivo dessa. Não é deixado claro o que realmente aconteceu. Assim como o lance do meteoro, que realmente era algo que estava prestes a acontecer, a possível morte de Daniel na mão dos cultistas também tinha hora e tinha lugar. Só falta agora saber se essa Margaret também... Perdão. Eu acho que é o cara do tiro. Bom, não sei, né? Também teve uma previsão certa do que ela viu em seus sonhos. O fato é que esse remédio não era propaganda enganosa. O problema dele foi funcionar até demais. Ok. Perdão, guys. Stranger Danger. Ah, é o Puppet Show agora. Peraí, Stranger Danger Puppet Show? Não é que a Margaret acertou também? O show de fantoches realmente passou a existir como ela previu em seus sonhos. E ele se chama Forest Friends, Amigos da Floresta. E a primeira coisa estranha já aparece aqui. O show foi criado por Luke Bale e Dan Seavey, os mesmos dois que fizeram aquela gravação no porão e um deles foi pego. Ah não, o Daniel é outra mas seguinte, me explica um negócio aqui. Como eles fizeram esse show se um deles foi de Dark Souls? O maluco não tinha sido comido pelo bicho na gravação da fita?
Aí, meu filho, eu só te digo uma parada. Pode fazer a teoria que quiser, pois não existe nada na série que explique isso. Ainda, o que eu acredito é que esses vídeos possuem uma ordem cronológica e o incidente com a criatura seria o último acontecimento dessa cadeia de bizarrices que estamos presenciando. Só que, como eu disse, a série em poucos momentos nos dá uma pista para nos localizarmos na linha do tempo. Esse episódio de Forest Friends é um especial sobre como devemos lidar com estranhos. O primeiro boneco que aparece em cena é o Rex, o mesmo que a Elizabeth desenhou na sua previsão. Ele é um personagem bem gente boa, tanto que ele rapidamente nos aceita como amigo e já nos convida para fazer várias atividades na região. E sim, esse daqui é o clássico show infantil que quebra a quarta parede para falar com o telespectador. Ele mal pode esperar para nos apresentar para os outros amigos da floresta e também para o guarda Luke. Luke? É, suspeito. Rex diz que vai fazer as malas e quando ele sai de cena conseguimos ver mais o cenário. E o que é mais bizarro é a foto de uma garotinha. Isso é tão fora do cenário, é tão... não sei. Isso daqui é estranho. Logo depois aparece mais uma personagem e ela se chama Ana. E quando ela nota a nossa presença, ela fica simplesmente apavorada. Ela pergunta pro Rex como ele pode chamar a gente de amigos sem saber se somos um estranho. Rex diz que não tem como saber se a gente é estranho, então ficaria por isso mesmo. Só que a Ana diz pra eles irem até o guarda Luke, pois ele sabe de tudo sobre os estranhos e como eles são perigosos. Dito e feito, conhecemos esse tal guarda, e ele é um ser humano de verdade, o adulto do desenho que dá conselhos e tira todas as dúvidas. E ele diz que não parecemos ser estranhos. I don't know if they're a stranger or not. Well, they certainly don't look like a stranger to me. Hi, I'm Ranger Luke. It's a pleasure to meet you. O que nos faz pensar que eles usam a palavra estranho para designar alguém em específico. É como se essa palavra fosse um título, um rótulo, já que em teoria nós somos sim estranhos. Porra, mano, eu não conheço essa rapaziada nem... Será que deve ser os caras da máscara? Acho que é, né? Há 3 minutos e a gente já é super amigo. Eu era um estranho mesmo. Só que o Ranger Luke diz que não parecemos ser esse tipo de pessoa. Todo mundo fica aliviado, mas o guarda pergunta se eles se lembram como descobrir quem é um estranho. E adivinha? Eles não sabem de nada. Por conta disso, o Luke vai ensinar mais uma vez como identificar um estranho. Luke canta sobre a Chapeuzinho Vermelho e essa música reforça os detalhes do protocolo que nos foi ensinado lá no comecinho. É como uma versão infantil para que as crianças entendam. Ele diz que a Chapeuzinho Vermelho presta atenção em todos os detalhes para não se perder do caminho. Inclusive vemos a cratera que o meteoro deixou no meio do parque, o mesmo local onde os mascarados estavam. Chapeuzinho Vermelho acaba se perdendo nas trilhas. O sol já estava se pondo e ela escutava o assobio dos pássaros, só que não tinha nada no ar voando. Ela estava no caminho errado, então ela deu meia volta. Little Red arrived with her basket of bread. There was no sweet granny lying sick in her bed. It was too late, Granny locked the door. Red saw her face, it wasn't her. Don't trust the big bad wolf. Don't trust the big bad wolf. Cara, eu preciso só comentar um negócio. Mano, isso daqui tá muito bem feito, cara. Pô, que bagulho da hora, velho. É muito bem feito isso aqui, mano. Don't trust the big bad wolf. A cena termina logo após vermos a face do grande lobo mau, que claramente é uma pessoa mascarada e recebe o nome de estranho. Todos esses cultistas na verdade são os estranhos. Tá Chapeuzinho bem feito demais Vermelho pra havia ser se mentira, perdido então. na trilha e já escutava os assobios vindo no fundo da floresta. E mesmo chegando na casa da sua avó já era tarde. Acontece uma pausa no show e conhecemos os outros dois personagens que faltavam, Oswald e Glinson. Eles estavam fazendo uma caminhada na floresta até a grande árvore antiga, só que eles esqueceram o mapa e acabaram caindo em uma trilha falsa. Infelizmente, o pior acontece. False trail. Vai lá, fantasma. Os dois estavam em uma situação muito delicada, só que Oswald diz que aquilo era uma melodia, o que significava que os estranhos não estavam caçando. Se eles ficassem quietos, iria ficar tudo bem. Isso revela que os estranhos só entram em estado de caça quando assobiam de forma desordenada. A melodia fica mais alta ainda, o chão começa a tremer mais forte e o adversário finalmente aparece.
A cena corta e conhecemos mais um personagem do programa, o Sr. Gungus. E aí, Marques, tudo bom? Já tá no final, mas é de um culto na floresta, o Marques. Dá oi esse pro bacon YouTube, de pano. inclusive. E ele apresenta um quadro de jogos. O jogo de hoje se chama Identifique o Estranho. Esses caras realmente estavam fazendo de tudo para que as crianças realmente ficassem atentas. Aqui temos que identificar onde está o estranho na cena, e como é uma coisa feita para o público infantil, isso daqui não é nada difícil. Só que logo depois um tal adversário é citado, e mesmo que a cena seja só uma mão se mexendo de um lado pro outro, o som entrega sobre quem estamos falando. Após isso, o último quadro do programa aparece para finalizar tudo, e aqui os personagens contam como foram seus dias. O Rex e a Anna foram pescar e tiveram um dia bem tranquilo. Então o Luke se vira e pergunta como foi o dia de Gleason e do Oswald, e os dois respondem que foram caminhar, mas eles não pareciam estar muito felizes. Eles contaram sobre terem se perdido na floresta e terem visto os estranhos, e que esperaram eles pararem de assobiar para que pudessem dar meia volta e sair dali com segurança. Só por causa disso, os dois sobreviveram. O guarda Luke avisa para o telespectador que os estranhos não se importam com o bem-estar de ninguém, e que por mais amigáveis que eles se parecessem, eles não deveriam ser seguidos. Parece amigável. Ou então procurados. Eles servem a um deus que se rasteja pelo nosso mundo e fica mais forte quanto mais se alimenta. Eles se vestem como animais e isso revela sua natureza destrutiva e perturbadora. Eles fizeram mal até para aqueles que não mereciam sofrer nada disso. Ryan Michaels, o Rex, Samuel Gleason, Oswald Jones e Anna Carpenter, possível parente de Daniel Carpenter e também a garota que aparece no porta-retrato na casa de Rex. Não se sabe se o guarda Luke é o mesmo Luke Bale que foi pego pela criatura. Não sabemos ainda o porquê do povo mascarado adorar essa criatura há tanto tempo, mas a certeza que fica é que Forest Friends é um aviso para que ninguém mais perca seus entes queridos. Da mesma forma que White Stag Education é um aviso para que algo seja feito contra o mal que há tanto tempo assola esse lugar. Doideira, cara. Aí é foda, hein? E bom, é aqui que terminamos o primeiro ato de White Stag não, Education. acabou. Essa série ainda tá bem morna e certamente vai receber mais atualizações futuras. No momento que eu tô fazendo esse vídeo, o último episódio foi lançado há apenas um mês e ele não dá respostas. E sim, faz literalmente o contrário, que é introduzir novos personagens e mistérios para a trama. Outra ponta solta que ficou no ar é se os mascarados têm algum controle sobre o bicho que eles escondem na floresta. Pois quando o Luke e o Dan foram dar um papoco nele dentro do porão, como visto no segundo vídeo, ele tava acorrentado, mas acabou se soltando pra atacar os dois. Eu sinceramente não acho que ele já tava acorrentado, que ele foi acorrentado pelos mascarados, já que esse bicho praticamente é o deus deles. É mais fácil que isso tenha sido obra do próprio Luke e do Dan, que de alguma forma conseguiram neutralizar a criatura e levar ela pra um porão pra se matar o bicho. Isso tem tudo a ver com a criação da própria White Stag Education, que são um conjunto de fitas feitas especialmente para que ninguém se machucasse indo andar na floresta. E essa empresa, a White Stag, tem uma grande relação com o Dan Siv, Luke Bale, pois eles são os criadores do programa educacional. Eu também teorizo que esse desaparecimento das crianças tenha sido meio que um estopim para que o Dan e o Luke fossem buscar resolver as coisas com as próprias mãos. O governo já obrigava a demarcar a floresta há décadas, mas eles nunca fizeram nada de fato contra os mascarados, que cometiam barbaridades lá dentro. E querendo dar um basta em tudo isso, dois cinegrafistas gravaram as fitas educacionais, porém eles queriam fazer algo muito além, queriam cortar o mal pela raiz. E quem tomou partido para fazer isso foi o próprio Dan Siv, que era o mais corajoso da dupla e estava mais determinado a caçar e matar a entidade, já que o Luke parecia estar com muito medo e se fosse por ele, eles nunca teriam ido atrás de capturar a criatura e matar ela. Infelizmente, foi nessa busca que o Luke perdeu a vida, enquanto o Dan saiu correndo floresta dentro e o seu paradeiro ainda é desconhecido. Mas enfim, isso é apenas uma teoria minha, sou eu tentando ligar os fatos, porém eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham, deixem aí suas teorias. E aí, chat, o que vocês acharam? Mano, eu curti, mano, esse ARG aqui. Legal, hein, mano? Esse Analog Horror, né, no caso. Legal, mano. Caraca, velho. Que triste que eu acho que não tem um final ainda, né? Muito bom.